Estamos começando mais um Negócios e Soluções. O programa, você sabe, é uma parceria com o Sebrae São Paulo. O assunto de hoje traz uma novidade bem interessante. A Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, preocupada em ampliar o conhecimento dos alunos sobre o que é ser empreendedor, incluiu a disciplina Empreendedorismo no currículo. Que bacana, não é mesmo? Agora, os jovens, os alunos, os universitários, podem se preparar nas salas de aula para uma nova realidade, a dos pequenos negócios. Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Porque agora você vai conhecer a história de um jovem que fugiu do regime comunista do Vietnã. Ele chegou ao Brasil há mais ou menos 30 anos. Não conhecia ninguém aqui e nem falava português. Sem dinheiro, ele deu um duro danado. Entrou na faculdade de matemática da USP e começou a trabalhar num banco. Depois, emprestou dinheiro para a família com a qual morava, que era dona, inclusive, de uma pequena confecção de bolsas. Sabe o que aconteceu? A empresa faliu e os donos pagaram em mercadoria a dívida que tinham com ele. Olha só, para surpresa dos amigos, o vietnamita trocou a carreira no banco pela de vendedor nas ruas da periferia de São Paulo. Aí eu herdei acho que 400 bolsas e 2 máquinas. Eu tenho que sair na rua para vender. Eu comecei a vender na rua. Mas para que eu consegui ganhar melhor? Eu vendo na periferia. E assim eu vi que a coisa adversa vira, sabe, prosperidade, né? Eu vi que eu ganho muito bem, sabe? Eu consigo vender bem, ganhar bem. Aí as coisas começam a crescer. Quando eu volto no Vietnã, eu vi que uma papeta, a pessoa dos gringos usa, que na guerra do Vietnã, tá? Porque remete uma coisa legal da guerra do Vietnã, a pessoa, o soldado vietnamita Vietcong, ele usa isso, ele destruiu o carro americano, pega, corta isso, vira uma sola, tira a cama, vira um tiro em cima, e ele pega essa lona no caminhão, vira um saco de mantimento dele, carregar as coisas. Por isso eu consegui pegar essa tambor, vira um símbolo da nossa empresa, que é onde mostrou, além de resistir às coisas, tem uma senso estética muito legal também. Tá? Por isso, assim, isso que a gente conseguia criar junto isso, criar a marca chamada Yep. Aí viu a empresa, a marca como se cresceu. Não só aquela original da uma Yep, da uma chinela, ele vira um estilo próprio dele. Né? Aí a gente não viu que não cabe mais a palavra Yep. Aí a gente muda o nome para Gok. Gok significa raiz, tem conotação raiz cultural. A maioria das pessoas conhece Gok através da apelo da ecologia, da reciclado. Para nós, reciclação é uma parte de um conceito do que? O conceito de inclusão. Porque não só falar, o que é inclusão? O que a pessoa rejeita, a sociedade rejeita, até o lixo, a pessoa rejeita e não volta, vai integrar de volta para a sociedade. Por isso, assim, logicamente, no começo do trabalho, você tem muita dificuldade, você tem muitas coisas, mas veja qual é, ao mesmo tempo, uma coisa ponto negativa, cabe da sua criatividade, cabe, assim, sabe, de pensar, isso precisa muita leitura, precisa muito atualização de informação, tais coisas. Você tem que focar mais coisa negativa a positiva. Eu acho, por exemplo, encara a dificuldade como uma dávida de Deus que dá para a gente. Para a gente tem que focar isso, porque Deus dá a gente não só a dificuldade, Deus para a gente também a criatividade também. O empresário acaba de abrir uma fábrica na Bahia, aumentou em 5 vezes as metas de vendas e exporta calçados para mais de 10 países, na Europa e na América Latina. Que coisa, hein? A gente vai para um breve intervalo e voltamos num instante. Aguarde.
o Negócios e Soluções está de volta. Falando agora de um assunto muito sério. A disciplina Empreendedorismo na Educação. Coisa séria, hein? E para falar sobre isso, duas feras na área da educação aqui. Conosco a Maria Cristina Alves, que é gerente da Academia do Empreendedor do Sebrae São Paulo. E o Emerson Moraes, também consultor do Sebrae São Paulo. Emerson Moraes Vieira. Bem-vindos e já começo. Cristina, agora a gente está falando de empreendedorismo na universidade. Ô, como é que isso aí vai mudar a educação, hein? Então, Papal, essa é uma realidade que tem se tornado cada dia mais evidente, né? Não é a função das universidades formar empregados para grandes empresas, mas é uma tendência que existe, uma expectativa, né, de quem vai procurar uma graduação. Acontece que a nossa realidade, a realidade brasileira, não são de grandes empresas, são de pequenas empresas. 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Então, há que se falar, há que se levar para dentro da academia a realidade dessas micro e pequenas empresas. Então, faz sentido propor esse casamento entre academia e mercado. Dizem que se passa hoje por 2 vestibulares. O primeiro vestibular é para você entrar na universidade e o segundo grande vestibular é para você conseguir colocação no mercado, né? Então, essa nova visão e a participação do Sebrae está sendo fundamental nisso, nesse despertar, nessa orientação do espírito empreendedor para o aluno de terceiro grau. Isso daí deve diminuir sensivelmente esse chamado segundo vestibular, né? Com certeza, porque é uma quebra de paradigma. Hoje, a nossa geração foi criada para trabalhar em grandes empresas, né? Então, só tem uma opção, é trabalhar numa grande empresa. A partir do momento que uma disciplina de empreendedorismo vem e mostra ao jovem outras opções, sendo elas de gerar seu próprio emprego, e ao invés de ser empregado, empregar outras pessoas, ele tem outras opções para tomar decisão. Então, o futuro dele começa a ter outros caminhos, a não ser somente esse. Com a tendência, então, no futuro, dele ser um gerador de emprego, um gerador de desenvolvimento da economia, e não ficar somente dependente dos humores da economia, se vai aumentar a taxa de emprego ou não, se ele vai aproveitar desse aumento ou não dessa taxa de emprego. Cristina, por onde estamos começando essa experiência? Nós estamos começando com a Unesp, Sim. A Universidade Paulista. Nós já temos um total de 100 professores capacitados na disciplina de empreendedorismo. Essa disciplina tem 60 horas, né? Então ficamos 60 horas com os professores, porque acreditamos que o professor, uma vez convencido, comprometido com a causa do empreendedorismo, ele passa isso para os seus alunos, né? E aí é disseminada a cultura empreendedora. Vamos acompanhar uma matéria falando de quem já saiu na frente aqui, né? Pessoal de Engenharia de Produção da Unesp em Guaratinguetá. Vamos acompanhar? Na incubadora de Guaratinguetá estão instaladas 8 empresas. Numa delas ficam alunos formados em Engenharia Elétrica pela Unesp. Na pós-graduação, eles desenvolveram um equipamento que permite rastrear veículos através do sistema de telefonia celular. Criatividade não falta por aqui, só que muitas vezes os recém-formados não conseguem transformar boas ideias em bons negócios. Acho que é importante cada vez mais nós implantarmos cursos na universidade para tentar incentivar os alunos a serem empreendedores. Somente 5% dos trabalhos de pesquisa do país nível doutorado se convertem em tecnologia aplicada. E tem que ser revertido isso. Eduardo desenvolveu um equipamento para medição do leite captado na ordenha mecânica. A tecnologia brasileira reduz pela metade o tempo gasto no processo e o custo estimado é 50% menor que o similar importado, único disponível hoje no mercado. Tem que tornar isso viável através de mentalidade empreendedora. A incubadora é um bom passo, mas antes disso, a universidade tem um papel importante na preparação do empreendedor. Para preencher esta lacuna na formação dos universitários, o empreendedorismo vira disciplina optativa para os alunos da Unesp, espalhados nas 32 unidades universitárias em 23 cidades de São Paulo. A iniciativa inédita é fruto de um convênio entre o Sebrae São Paulo e a reitoria da Unesp.
A nova disciplina será dividida em 3 módulos de 20 horas cada um, distribuídos ao longo de um semestre. No primeiro módulo, os grupos aprenderão a aplicar o empreendedorismo em qualquer área de conhecimento. Depois serão submetidos a questionários para avaliar o perfil empreendedor. Por fim, a tomada de decisão. No segundo módulo, o foco será na globalização, viabilização de negócios, oportunidades, negociação e gerenciamento. E no último módulo, irão formatar o próprio projeto de empresa, usando o plano de negócios, um instrumento fundamental de gestão. Seria uma disciplina conjunta, desenvolvida conjuntamente com os professores da unidade, e com o SEBRAE, com participação efetiva do SEBRAE, participação efetiva de empresários da região. Eles seriam chamados, né, de padrinhos de cada uma das turmas, justamente para ter essa troca de experiência, né, do que acontece na realidade, as suas dificuldades com a implantação de um plano de negócios, né, a sua experiência em termos de legislação, né, em termos da burocracia, né, do próprio mercado, e o atendimento do próprio aluno no seu crescimento. Maurício é um dos professores qualificados para ministrar a nova disciplina na Unesp. Acho que a vantagem principal do programa vai ser que capacitar essas pessoas a terem posturas empreendedoras, sejam em abrir suas próprias empresas, seus próprios negócios, ou nas organizações onde vão se envolver. De outro lado, também acho que o programa traz a possibilidade de integrar conhecimentos de diversas disciplinas. É uma vantagem e um desafio, ou seja, um curso de veterinária, ou um curso de letras, ou um curso de engenharia, certamente vão ter suas peculiaridades e o programa tem que ser traduzido para essa realidade. Eu acho um desafio tremendo, né? Tá aí, muito interessante. Inclusive, eu pergunto, como é que você tem sentido essa formação dos professores que vocês já prepararam para a universidade, hein, Cristina? No início, Papal, existe um pouco de resistência, porque é o novo, porque é um assunto que difere, né, dos assuntos abordados no meio acadêmico, né? Se falar de mercado e é um pouco complicado. Mas a partir do segundo dia de capacitação, eles acabam adorando, porque acabam incorporando novidades na sua aula, e aquilo que o professor falou mesmo, né? O empreendedorismo, o comportamento empreendedor, ele pode ser traduzido ou na abertura de um negócio, né, ou no seu comportamento do dia a dia como funcionário mesmo. E aí eles entender melhor o que é a gestão. Claro, né? E eles acabam incorporando esses comportamentos, né, essas habilidades, no seu dia a dia como professor. Eles percebem essa conexão importante. Então acabam comprando a ideia mesmo. Emerson, fala uma coisa, na qualidade de gerente da unidade de educação, né, que é a tua função dentro do SEBRAE, só no curso superior a gente tem esse processo de empreendedorismo na escola ou não? Estamos em todos os níveis, educação básica, como é que está isso daí? O SEBRAE tem uma grande missão, que é difundir a cultura do empreendedorismo. Certo. Dos 4 pilares para a nova educação do século XXI, que a Unesco determinou, né, tem 4 competências, que é o ser, conviver, o fazer e o aprender. E já se discute o 5º pilar da educação do século XXI, que é o empreender. Tá? Então, hoje, o SEBRAE tem como essa missão difundir essa cultura empreendedora, a gente brinca dos 8 aos 80. Sendo que na educação, nós temos um programa que difunde para o ensino fundamental, chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, para o ensino médio, chamado Jovens Empreendedores, e também a disciplina de empreendedorismo para a graduação. Então, nós pegamos do ensino fundamental à graduação. Entendi. Então, nosso leque é amplo, né, justamente para difundir essa cultura empreendedora. A gente sempre ouve falar de uma pesquisa que assusta um pouco. Essa pesquisa diz que de cada 100 empresas abertas, pequenas empresas abertas, 56, 57% não sobrevivem os 5 primeiros anos. Não é o problema do capital o grande fator dessa mortalidade? Né, nós temos uma pesquisa que acontece de 2 em 2 anos no SEBRAE, que está disponível no nosso site, né, do SEBRAE São Paulo, que diz que a principal causa,
da mortalidade das empresas. A primeira é o comportamento empreendedor, né? E a gente imagina que quando um negócio não dá certo, quando o negócio morre, é muito mais do que capital que está se perdendo. Está se perdendo um sonho, né? Porque as pessoas, para empreender aquele negócio, venderam seus bens, pegaram dinheiro emprestado com o sogro, né? Venderam carro. Então, quando esse empreendimento não dá certo, é muito mais do que uma perda financeira. É a perda de um sonho, né? Isso acontece muitas vezes porque o empreendedor não tem conhecimento do que é ser empreendedor, né? Ele não tem esse comportamento afinado. A segunda causa é o planejamento. Ele não fez um planejamento. Ele achou que aquele negócio era bom, que era um espetáculo, mas ele não foi pesquisar se o mercado precisava daquele negócio, se aquilo seria um bom negócio, né? Então, acaba morrendo. A terceira causa é a gestão empresarial. Ele não tem ferramentas para lidar no dia a dia com o seu negócio, né? Fluxo de caixa, qualidade de atendimento, estoque. Na disciplina de empreendedorismo, nós procuramos trabalhar as duas primeiras causas, comportamento empreendedor e planejamento, de forma mais sucinta, para garantir, né, para esse jovem que ele conheça profundamente esses dois temas, que são os dois principais na mortalidade. Que boa coisa, né? Quer dizer, o Sebrae aí fazendo um trabalho muito importante, principalmente nessa área de educação. Agora, é óbvio que o Sebrae também conta com parceiros e parceiros bons. Vamos acompanhar o posicionamento do reitor da Unesp, professor Macari. Vamos acompanhar. O Brasil produz conhecimento científico, mas ele tem um atraso tecnológico, ele não usa, não é, o conhecimento científico gerado nas universidades, nos institutos de pesquisa. Essa equação tem que ser invertida e ela tem que ser potencializada, a fim de que o Brasil possa ser competitivo tecnologicamente, desenvolvimento de grandes tecnologias e, obviamente, nesse mundo globalizado, isso é extremamente importante. Então, o que se pretende é que, criando uma base, né, do processo empreendedor, os conceitos teóricos, a vivência prática, e que esses jovens que, posteriormente, se lançarem dentro do mercado, criando uma pequena e microempresa para dar suporte às grandes empresas, enfim, que eles tenham sucesso. Cristina. O professor Marcos Macari, eu considero um visionário. Né? Visionário porque ele levou para dentro de uma universidade, com a expressão da Unesp, com a estrutura que tem a Unesp, um projeto tão vanguardista como a disciplina de empreendedorismo. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Tenho certeza que o jovem empreendedor, o novo empreendedor, teve aqui informações muito importantes. E você, jovem, novo empreendedor, se perdeu alguma parte do programa de hoje, aproveite e anote aí, porque é hora do resumo da ópera. A disciplina empreendedorismo abre uma nova perspectiva de futuro. Os professores da própria escola são os principais agentes da difusão da cultura empreendedora. O empreendedorismo pode ser levado a todos os níveis da escola. O sucesso do empreendedor depende do comportamento, planejamento e gestão do negócio. A metodologia é aprender a empreender. E aí, anotou tudo? Valeu a pena, né? A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Encontrar o lugar ideal para abrir um negócio não é nada fácil. Às vezes o produto é maravilhoso, mas é oferecido no local errado. Resultado? Não vende. Quando isso acontece, é melhor buscar novos caminhos. Foi o que fez o empresário de Jundiaí, no interior de São Paulo. Acompanhe. E eu sempre quis, como todo executivo, sempre quer sair de onde está trabalhando e um dia ter um negócio próprio dele. Procurei alguma coisa no ramo que eu sempre trabalhei, né, nesses últimos 28 anos, não consegui, e acabei
montei uma loja de artigos para presentes e artigos para ateliê num centro de compras aqui próximo. Onde eu falhei? Nessa ansiedade que eu estava, nessa angústia de montar o negócio, eu atropelei algumas coisas. Por exemplo, será que o ponto que eu escolhi, o local que eu escolhi para montar o meu negócio, tinha a frequência de público que consumiria o produto que eu estaria vendendo? Então, aí eu falhei, porque se eu tivesse ficado mais tempo, observado mais o local, ficado mais tempo, 2, 3, 4 semanas lá dentro, se eu tivesse conversado muito mais com os vizinhos de loja, só que não era o fluxo, o tipo de cliente, né, que eu teria que ter para frequentar a minha loja, para consumir o produto que eu vendo. No terceiro, quarto, quinto mês, você começa já a perceber que você se atropelou lá atrás. Você tem que olhar para frente e friamente tomar a decisão. Olha, não dá, vou perder o que eu fiz até agora, fecho, negocio e vou partir para outra coisa. Primeiro escolheria, não é questão de escolher, é questão de pegar talvez 2 ou 3 opções de lugares para montar a loja, ficar em cada um deles o tempo que fosse necessário até ter uma opinião muito forte a respeito daquele ponto, se é o ponto adequado, se é o fluxo adequado, se tem o custo adequado para aquilo que eu vou fazer, se o público que frequenta esse lugar é aquele que vai consumir o meu produto. E se por aventura não tivesse dando o resultado que eu estaria esperando, e se eu não chegasse num ponto que eu realmente não vislumbrasse uma grande possibilidade de sucesso, imediatamente fechar. E estou buscando, além do mercado interno aqui, de botar em pontos específicos de lojas e cabeleireiros, esse tipo de coisa, outras peças que são peças artísticas. Nós estamos também em lojas de shopping, lojas mais especializadas, e estou num trabalho também para ver se exporta. Agora, o empresário acredita que está no rumo certo. Se você, assim como fez o Carlos Alberto, quiser nos contar a sua história, envie para o endereço eletrônico, anote aí, sebraenatv@sebraesp.com.br. E para esclarecer dúvidas sobre todos os assuntos tratados aqui no programa, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae São Paulo pelo telefone 0800 728 0202 ou pelo portal do Sebrae www.sebraesp.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e na semana que vem a gente está de volta, tá bom? Tchau.